Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso admirável novo podcast brasileiro. Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande ter os nossos queridos ouvintes em mais uma caminhada e eu quero dar aqui o meu olá para o meu companheiro, parceiro de podcast, Thiago Bentes. E aí, Thiago, beleza? Tudo bem, Buquinho? Tudo certo. Thiago, hoje a nossa né? Nossa convidada. Um momento muito legal com uma ilustre convidada. E o nome dela é Jacira Potinta Monteiro. Talvez alguns já conheçam, ou várias pessoas já conheçam. E é um prazer muito grande ter ela aqui. Para aqueles que estão conhecendo um pouco mais sobre ela, ela é autora do Estigma da Cor, mestranda em Educação, Arte e História da Cultura, na Mackenzie, pós-graduanda em Teologia Bíblica e Exegética no Novo Testamento. Essa é a nossa convidada, Jacira Potinta Monteiro. Seja muito bem-vinda ao nosso admirável novo podcast brasileiro. Tudo bom? Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser uma conversa, um bate-papo bem legal. Estou empolgada. E é isso. E aí, Jacira, muito bom te receber aqui. Então, diz pra gente como é que tá o teu mestrado. Olha, eu acabei de me mudar, né, de João Pessoa para São Paulo. Estou morando aqui tem um mês e alguns dias, bem recente. E o mestrado começou há um mês também, né? Então, eu ainda estou em fase de adaptação a essa cidade e ao mestrado também. Uhum. A cidade Tá. é muito... Desculpa, tá cortando teu áudio. Agora tá ouvindo bem? Agora tá bem melhor. E me desculpa ter te cortado também. Só tá com uns ruidinhos, assim. Uhum. Tá ouvindo esses ruídos? Tem como... Bem pouquinho, tá bem melhor, Buque. É, eu acho que se mexer mais vai começar a estourar de novo. Tá ok, pode continuar. Ih, tu te mutou. Ah, tá. Eu acho que deve ser algum aparelho aqui. Uhum. Eu falo de novo, né? Do jeito que tu quiser. Se tu também ficou com raiva e não quer falar, também já. Eu vou falar de novo. Então, eu me mudei agora, né, de João Pessoa para São Paulo, para fazer o mestrado aqui no Mackenzie. É tudo novo ainda, estou há um mês em São Paulo, um mês e alguns dias. Estou me adaptando ainda à cidade e ao mestrado, né? O mestrado tem sido bem puxado mesmo, é interdisciplinar, né? São 3 disciplinas: educação, pedagogia, né? Artes como um todo, e história da cultura. Minha linha de pesquisa na história da cultura, estou pesquisando a ideia, na verdade, eu vou começar a pesquisar, né? Esse primeiro semestre são mais as doutrinas, são mais as disciplinas gerais, e depois a gente vai focando. Mas eu quero pesquisar sobre essa relação da responsabilidade social cristã, cristianismo e cultura. A minha pesquisa é na área teológica, né, por ser interdisciplinar, então está no centro do Mackenzie, né, Centro de Educação, Cultura e Teologia, então meu mestrado é na parte de teologia, e está sendo desafiador, né, muitas coisas para ler mesmo. Eu deveria estar lendo as coisas, inclusive, nesse momento. E é isso, é um desafio, mas que tem sido muito bom mesmo. O mestrado é muito, muito interessante, eu tenho aprendido muitas coisas, saído de cada aula com mais conhecimento aprofundado sobre muitas coisas, e eu tenho curtido bastante. Bacana. Qual é a tua área de graduação? Então, eu sou graduada em algo que não tem nada a ver com o que eu falo, ou que eu estou nesse momento. Eu sou formada em Ciências Contábeis, Contabilidade. Mesmo? Tu te formaste onde? Oi? Tu te formaste na Federal? Porque tu Isso. morava em João Pessoa, né? Tu cresceste em João Pessoa? Isso. Cresci em João Pessoa. Eu fiz na Federal da Paraíba, né? Universidade Federal da Paraíba. Legal, mas tu não é de João Pessoa, né? Tu não nasceste em João Pessoa, né? Não, nasci em Guiné-Bissau, um país do continente africano. E aí eu fui morar em João Pessoa quando eu ainda tinha acabado de completar 7 anos. A gente chegou em fevereiro, eu completei 7 anos em dezembro. E aí eu cresci lá.
Uhum. em João Mas, Pessoa. mas tu já, tipo, tu voltas a Guiné-Bissau sempre, ou nunca voltou? Veio toda a família? Como é que é? Veio toda a família e eu nunca voltei a João Pessoa, pelo menos até agora não consegui voltar para conhecer. Eu digo que se eu voltar algum dia eu vou reconhecer, né, a minha terra, né, porque eu não me lembro de quase nada. Mas tu sabes falar o crioulo bissau-guinense? Isso, o crioulo de Guiné-Bissau. Então, eu desaprendi um pouco, porque quando eu cheguei aqui, na escola e na igreja também, eu misturava o crioulo e o português. Porque, assim, lá em Guiné-Bissau, a língua oficial é português, né? Então, Uhum. é Portugal, mas, então, nos locais oficiais, nós falamos português. Então, na televisão, pronunciamentos do governo, na escola, tudo português. Mas, no dia a dia, a gente conversa na língua original de lá, né? A língua Uhum. de lá, que é o crioulo de Guiné-Bissau. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu misturava os dois. Eu misturava o português e o crioulo de Guiné-Bissau. Isso na escola também, isso na igreja também, né? Conversando com os amiguinhos. Então, minha mãe, ela teve uma atitude radical de dizer que lá em casa ninguém podia falar mais crioulo comigo. Todo mundo iria falar português para que eu me firmasse no português e não misturasse mais, né? Isso foi bom, por um lado, porque realmente, né, meu português se desenvolveu mais e eu não misturei mais o crioulo e o português, mas aí foi ruim no sentido que eu perdi o crioulo. Então, eu ouvia as pessoas de casa falando em crioulo, mas eu não podia responder em crioulo, eu tinha que responder em português. E todo mundo falava entre si em crioulo e quando vinha falar comigo, falava em português. Uhum. Então, engraçado que até hoje tem isso, né? Agora eu tô em São Paulo, mas quando eu estava em João Pessoa, minhas tias, eu tinha uma tia que já morava aqui no Brasil antes mesmo da gente vir, da minha família vir. Minha tia até hoje, quando vai falar com as pessoas, fala em crioulo e quando vem falar comigo, fala em português. Olha. Então, eu desenvolvi o meu português, mas acabei esquecendo de falar o crioulo. É tanto que há uns anos atrás, minha avó materna, estava aqui no Brasil, estava com a gente lá em João Pessoa, e ela não fala português. Ela só fala crioulo, e ela nem assim, crioulo, ela fala a língua do interior. Uhum. E aí, mas ela desenrola o crioulo. Mas ela não entende o português. E para eu me comunicar com ela, eu tinha que tentar lembrar do crioulo. Mas aí eu falava tudo errado, misturava com o português. Aí eu já misturo com o português e foi um desafio para mim. Mas é isso, eu desaprendi um pouco. Eu entendo tudo. Se alguém estiver falando crioulo perto de mim, eu entendo tudo. Mas para falar, eu acabei desaprendendo. Entendi. E tu és qual igreja? Pelo menos lá em João Pessoa, tu és a qual igreja? Então, lá em João Pessoa era da Batista, Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Ela é uma igreja histórica, vai completar 100 anos esse ano. É bem antiga. Eu sempre fui de lá. Na verdade, nem sempre fui de lá. Antes, quando a gente chegou aqui, a gente era da Presbiteriana e depois a gente foi para Batista. E desde os 10, 11 anos, não lembro qual a idade certinho, a gente é da Batista e eu cresci nessa igreja até quando eu vim para cá. E agora em São Paulo eu estou procurando por igrejas, né? Estou visitando para ver se eu encontro alguma que eu realmente me identifique. Uhum. Olha, Book, a gente ela tá entre irmãos então, porque aqui todo mundo é batista. Aí, Bairrista, né? Quem tu acha mais legal, batista ou presbiteriano? então, eu digo que assim, falando de igreja em si, eu sou batista. Mas em teologia, eu sou batisteriana, né? Eu tô aí entre os dois. Eu vivo também nas igrejas presbiterianas e tal, não tenho nenhum preconceito com eles. Brincadeira. Eu Eu não até nenhum... convivo, né? Até tenho amigos que são, brincadeira, gente. Mas eu não tenho nenhum problema com os presbiterianos. Tenho visitado, inclusive, igrejas presbiterianas por ter uma teologia reformada, me identifico com eles, mas eu acho que na eclesiologia em si, na forma de governo, na estrutura, eu sou bem batista.
Entendi. Que é a pior parte da Igreja Batista. Oi? É a pior parte da Igreja Batista, é o governo. É. Olha, o Book é presidente da igreja dele lá, da PIB, Olha aí, de Benevides. E eu sou pastor da Batista Reformada aqui. de São Paulo? Não, eu não tô em São Paulo, eu tô em. Olha, ela já vinha pra minha igreja, Book, se eu estivesse lá. É verdade. Não, eu tô no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Videira. E o Book, ele tá na região metropolitana de Belém, lá no Pará. Hum, A gente legal. está fazendo um podcast assim com ligações assim cruzando o país, Continentais, praticamente. de dimensões continentais. E aí eu aqui a gente é batista, mas a gente é batista reformado. A gente tem lá nossas divergências em relação aos pactos, né? Apesar de que a gente também é pactualista. Mas o governo tá mais para presbiteriano do que para batista. O negócio de democracia não dá certo, não. Ih, ih, É, Não, mas eu pois é, acho que eu acho que ela não ia frequentar a tua igreja, não. acho que ela fosse. Que a gente já ia dar um cargo aqui para ela. Eu acho que nem assim. Assim eu já vi o sorriso dela aí. E Book, tu tinha um bocado Hum. de pergunta que tu queria fazer para ela. Ah, Faz aí. curiosidades, né? Tava falando com o Thiago, poxa, eu comecei a te enxergar, né, pelas redes, faz um tempo já, e sempre tu fazia colocações muito interessantes sobre coisas que são muito pertinentes, né, para nossa atualidade. E eu gente, cheguei a conversar. meu Oi? celular tá me chamando aqui. Eu só vou só desligar o alarme, que era o alarme justamente para entrar aqui, porque eu achava que era às 9 horas. Ah, Então, tá, tranquilo. Agora que vai começar oficialmente a conversa, então, Book. É. Gabi, meu peito tá cansado. Ei, eu não vou cortar essa parte, não. Cuidado aí com o que tu vai falar. Não, é a posição que eu tava sentado aqui. Ah, tá. Tem que esticar minha coluna. Seria bom editar, né? Mas se Não, não editar, vão saber que os nossos queridos ouvintes vão que saber da teu minha peito tá coluna. cansado, né? Minha coluna estava envergada. voltei. O Book tava falando, né? Isso. Sim, voltando. Pois e eu comecei a achar muito interessante alguns textos que eu ia lendo e tal. E algumas coisas eu sempre ia batendo papo sobre os teus textos, né? Com a minha esposa, a Thalita. E é a primeira pessoa que eu vou logo conversando sobre essas coisas. De teologia, sobre teologia pública, sobre tudo que vai acontecendo. E ela mesmo, ela achava muito interessante. Aí ela também, em alguns momentos, foi me mostrando algumas coisas tuas. E alguns amigos nossos aqui também te conhecem pelo trabalho, né? E aí eu falei pro Thiago, poxa, a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de perguntar algumas coisas assim, que pode até parecer um pouco de curiosidade, meio bobo assim, mas é uma coisa muito interessante para alguém assim que tem uma proximidade com a gente, que pode ser dúvidas de muita gente. São perguntas bem introdutórias, mas que podem ser muito legais. Ah, tá Uma preparando delas tanto que eu tô com medo do que tu vai perguntar. não é só Olha como é que ela tá, Book. coitado. Acho que ela tá tremendo, meu Deus. Mas olha, Não, acho que foi mas só é sincero, o que eu vou perguntar é sincero. Né? E eu quero te dizer. E tem mais. Então, algumas coisas que tu tens levantado, uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre racismo estrutural. Eu queria a tua opinião pessoal mesmo, as coisas que tu estudas a respeito. Eu sei que tu te debruças em relação a essas coisas também, né? E eu queria a tua opinião pessoal sobre isso, que é uma coisa que tem estado ao nosso redor constantemente, né? E por vezes é algo que a gente, como trazendo assim para nossa sardinha, né? A gente como crente, em muitos momentos
não aprofunda muito o debate ou não procura compreender mesmo, de fato. E aí, por que não perguntar, né? Poderias dar a tua opinião para a gente? Claro. Para falar sobre isso, eu acho que a primeira pergunta que a gente deve se fazer, que inclusive quem trouxe esse assunto aqui para o Brasil já disse que a gente deveria fazer essa pergunta, é de que estruturalismo nós estamos falando. O Silvio de Almeida escreveu o livro, né, Racismo Estrutural, é um livro da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, e ele fala sobre esse assunto nesse livro, que não é um livro fácil, que não é um livro simples, é fruto do mestrado dele, eu acho que é o mestrado dele, então não é uma coisa simples, mas acabou se popularizando e é repetido pelas pessoas. E nem todo mundo sabe do que ele está falando, né? Uhum. Livro fácil, mas de modo geral, de que estruturalismo o Silvio de Almeida está falando? Ele está falando do estruturalismo do capitalismo, né? Então ele acredita que o racismo ele nasce com o capitalismo. Aí eu estou simplificando muitas coisas, né? Mas de modo geral, a ideia é que o racismo ele nasce com o capitalismo, com a ideia do imperialismo e tudo mais, e que para destruir o capitalismo é necessário que se destrua o capitalismo. Ou para destruir o racismo é necessário que se destrua o capitalismo, é necessário que haja um novo modelo econômico. E aí, que modelo econômico seria esse? Seria o marxismo. Então, o Silvio Almeida ele é marxista, convicto, isso não é novidade para ninguém, e ele acredita que o problema do racismo nasce com o capitalismo e para tirá-lo é necessário que a gente mude de sistema econômico. Ele é um jurista e ele fala a partir da economia mesmo. Então, essa é a tese, de modo geral, do racismo estrutural. Então, o que isso significa? Significa que o racismo está na estrutura do país. O nascimento do Brasil foi com o racismo, foi com a exploração da mão de obra das pessoas africanas, dos africanos negros, e que a estrutura econômica, a estrutura social, a estrutura jurídica, com o funcionamento das instituições aqui no Brasil, funciona a partir de um viés racista. Está começando a ter um debate, antes de falar sobre isso, eu queria dizer que essa tese ela não é tão aceita, não é aceita de modo majoritário, digamos assim, na academia. Ela é aceita de modo muito, muito rápido, é bastante aceita pela sociedade leiga, e leiga aqui não estou falando no sentido não acadêmico, tá? Pela sociedade como um todo, mas na comunidade acadêmica ela não é tão aceita, existem controvérsias. Uma pessoa que, inclusive, é de esquerda também, é progressista, que escreveu um livro, chama O Fascismo da Cor, o Gessé, não, perdão, não é o Gessé, deixa eu só dar um Google aqui. Fascismo. O Fascismo da Cor, Muniz Sodré, ele escreve sobre trazendo um contra-argumento ao racismo estrutural. Basicamente, ele fala que não tem como o racismo ser estrutural no Brasil, pelo fato de que as instituições nunca funcionaram. Então, o racismo seria a única institucionalizada. E estando na estrutura, seria a única coisa a funcionar? Não faria sentido. Enfim, ele vai escrever uma tese, aí, um livro, tentando rebater isso. E ele diz que ele aceita a ideia de que o racismo ele vai além além do individual, além do consciente, mas que ele não é estrutural. Tem também uma outra pessoa, o Gessé Souza, que é muito conhecido. Agora deixa eu pegar aqui o livro dele, que eu esqueci o título. O Gessé Souza ele já escreveu esse livro faz um pouco mais de tempo. O nome do livro se chama Como o Racismo Criou o Brasil, Gessé Souza.
Esse livro é de 2021. Então, é um pouco mais antigo, que ele traz também um contra-argumento ao Silvio de Almeida, dizendo que não, o racismo não é estrutural, que não faz sentido pensar assim. Então, na academia, por ser uma tese, né, existem contra-argumentos, né, e tudo mais. Mas é muito aceito na sociedade, e você dizer que você não acredita, não pensa assim, as pessoas meio que te crucificam, né? Então, Jacira, no meu livro, O Estigma da Cor, eu uso o termo racismo sistêmico, porque eu não penso da mesma forma que o Silvio. Por quê? Porque quando a gente pensa num sentido só estrutural, e aí o Silvio de Almeida, ele é muito categórico, ele fala que o racismo não é institucional, ele fala que o racismo não é sistêmico, ele fala que o racismo é estrutural. Ele começa o livro dele tirando esses outros termos. Ele fala que tem que ser estrutural, que vem da estrutura. E eu acredito que o racismo é sistêmico. Eu não sei nem se esse é o melhor termo. Eu estava conversando com os amigos também sobre isso, mas foi o termo que eu usei no livro. Por quê? Porque eu acredito, como o Gessé, como o Muniz, de que o racismo ele não é apenas consciente. Ele é cultural. Ele é formativo, porque existe um legado de escravidão que está ainda na sociedade brasileira, porque a escravidão não foi, depois que ela foi extinta, não houve um plano de reintegralização das pessoas, das comunidades negras na sociedade brasileira. Então, elas estão à margem, de modo geral, né? Basta a gente olhar as estatísticas com relação às pessoas que estão em lugares onde existe menos condições de vida, onde não existe um plano de política pública específica, as pessoas que são mais mortas no Brasil, enfim, as condições das pessoas negras estão em condição, sim, de subserviência, né? De modo geral. Então, existe esse legado da escravatura, o qual a gente pode falar, claro, depois mais especificamente. Então, o racismo nem sempre é consciente, ele está na cultura, existe, não sei se o racismo cultural seja um termo melhor, nossa, esqueci o nome dele, estou esquecendo o nome de todo mundo agora. O James Smith, lembrei, o teólogo James Smith, ele fala de racismo litúrgico, que existe uma liturgia formativa nas nossas sociedades que meio que inconscientemente você já considera uma pessoa negra em posição de subalternidade, né? Algo que é formativo, na forma como as mídias mostram as pessoas negras, na forma como a história aconteceu. Então, nem sempre é consciente. Então, eu não acredito que o racismo seja sempre consciente. O racismo também é inconsciente. Ele nem sempre é voluntário, às vezes é involuntário. Então, está além do aspecto individual, né? Eu não acredito como os liberais acreditam, né? Está além do aspecto individual, ele também se torna algo coletivo, ele também se torna algo inconsciente. Então, eu penso num termo mais como racismo cultural, como racismo sistêmico, mas eu não penso da mesma forma do estruturalismo do Silvio Almeida. E é bom que existam outras pessoas falando sobre isso, porque é um absurdo que a gente tenha apenas um termo e que todo mundo aceite, né? Academicamente não faz muito sentido. E também quando se pensa sobre o racismo estrutural, se elimina todo o aspecto moral da coisa. Então, tem muitas pessoas que dizem que a gente não deve pensar o racismo a partir da Bíblia. A gente não deve falar teologicamente sobre isso, porque não tem a ver com moralidade. Mas o racismo tem também a ver com moralidade. As duas coisas estão juntas. A gente não precisa abraçar uma para poder excluir a outra, né? Então, se exclui os cristãos desse debate, acho que a gente não deve falar sobre isso, não tem que trazer a Bíblia para isso. Mas temos como fazer isso sim, e o racismo também tem o seu aspecto moral que precisa também ser falado. Racismo também é pecado, né? É crime, mas também é pecado. São as duas coisas. Então, não sei se eu me fiz entendida, mas seria mais ou menos isso que eu penso. No Brasil tem algum crime que não é pecado? Não sei agora, falei agora só por curiosidade. Eu pensei nisso também. Uhum. Eu vejo o racismo muito do ponto de vista do pecado. Uhum. Eu não consigo entender como que a gente chegou a esse ponto,
mas eu consigo, ao mesmo tempo, eu consigo entender o processo histórico que levou. Assim, dadas as minhas limitações, eu consigo entender o processo histórico que levou a gente a isso. O que me machuca bastante, assim. A gente cresce no norte do Brasil ali, e eu já passo para o Book. O Book tem outras boas perguntas, e eu também tenho uma pergunta para te fazer, mas a gente cresce ali no norte do Brasil, por exemplo, tu cresceste no Nordeste, tinha algumas coisas que, no norte, por exemplo, tem uma fixação muito grande com cabelo liso, né? Tem muito isso, muito isso. Quase todo jovem ali já pensou em algum momento, jovens já pensaram, muitos jovens já pensaram em alisar seu cabelo, né? Eu não vou dizer que era diferente, eu pensava assim, e eu olhava a TV, por exemplo, eu via as novelas, eu via os filmes, eu gostava de ver produções brasileiras, né? E eu pensava, por que eu não me pareço com esses caras aí, né? Eu, tipo, eu não sou, tipo, eu não sou preto, né? Mas eu sou nortista. E lá no norte a gente fica um pouquinho mais moreno quando a gente pega muito sol. E a gente pega muito sol lá. E acontece isso, eu me perguntava isso, por que que não, sabe? Por que que a gente está isolado? Quando cresce, que a gente começa a entender mais ainda, que a gente começa a ficar adulto, começa a entender mais ainda o que os negros no Brasil passam, e não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, eu começo, principalmente para quem é crente, começa a dar um pouco de nó na cabeça, assim. Pelo menos eu acho que isso acontece com bastante gente. E eu acho que isso leva à pergunta, é outra pergunta que o Book queria fazer. Qual é a terminologia mais correta, né, Book? Uhum. Isso. Qual seria? Ele quer saber se é mais certo a gente falar, tipo, a gente falar preto, a gente falar negro. Uhum. Porque hoje tem uma polêmica, né, Jacir? Publicamente, muitas pessoas acabam pisando em ovos, né? Porque toda essa onda aí de linchamento, essa coisa toda virtual que se faz, muita gente fica com medo de falar certas coisas porque já houveram mudanças, né? E a questão de termos gera muita dúvida. E aí, como seria isso? Olha, essa é uma questão bem... Que eu acho que gerou uma polêmica que não precisava ter gerado. Uhum. O que acontece, na verdade, um dos BBBs, eu não assisto BBB, mas eu tenho Twitter, então eu sou uma fumante passiva de BBB, comentam sobre isso. E é uma das edições em que estava um cara que chama Babu, ele falou sobre isso. Eu não lembro qual foi a edição, eu não sei mesmo. BBB 20, eu acho. 20? Tá. Foi E o aí, 20, né, Book? Ou Não sei 19? tu que assiste. Ah, tá, sou eu sim. e aí falar que o correto é falar preto e não negro. Foi a partir disso aí que a discussão sobre isso começou a vir, né, para a nossa sociedade, na internet e depois para a sociedade como um todo. Mas o que acontece? Isso aí não é bem um debate do Brasil, isso é um debate dos Estados Unidos. Eu acho muito contraprodutivo quando a gente pega debates que são de outros países, de outras realidades, especialmente quando é dos Estados Unidos, e traz para cá, porque a história brasileira não é a mesma história que os Estados Unidos. E é importante que a gente não importe alguns debates que não fazem sentido aqui. O que acontece? Nos Estados Unidos, tem o termo black, tem o termo nigga. O termo nigga, que inclusive os mais jovens que nós aqui, né, os adolescentes e tal, chamam de no words. A palavra, o N, né? A palavra que não... N-word, né? N-word, isso. Que aí é o nigga. Por quê? Porque quando se fala o termo nigga, direcionado a uma pessoa negra nos Estados Unidos, é um termo ofensivo, é um termo depreciativo nos Estados Unidos. Então, o correto para se tratar uma pessoa negra nos Estados Unidos é chamar de black person, não nigga. Se você chamar alguém de nigga, tem briga e tal, enfim, é só a gente assistir a gente vê casos tanto da vida real quanto na
No cinema, a gente vê quando se usa esse termo, tem uma briga. Então, é uma questão dos Estados Unidos, é uma questão histórica, o que vem desde a questão da escravidão, apartheid, né, usado para poder apreciar as pessoas negras. Mas aqui no Brasil, isso não aconteceu. Não existe isso. Tanto o preto quanto o negro pode ser usado normalmente. Mas quando se faz uma tradução de black, então seria preto, e nigga seria negro. Então, por isso que o Babu fala lá, você não deve chamar de negro, você tem que chamar de preto, que é o correto. Mas isso é uma questão de lá, né? É uma questão de lá dos Estados Unidos. Tem um vídeo muito bom sobre isso, que o professor Paulo Cruz fez durante esse período. Está no YouTube dele. É Filologia, sobre termos. Então, é uma discussão que é de lá, não é daqui. E aí a gente portou para cá e trouxe uma questão que não era necessária. Então, eu acho que às vezes a gente acaba perdendo nesse debate sobre o racismo, porque a gente acaba pegando em coisas que são supérfluas. E aí eu quero tomar cuidado em usar esse termo supérfluo. Eu estou dizendo que são coisas que não são o centro da discussão. Não sei se eu estou me entendendo. Sequer são relevantes mesmo para a causa, para combater o problema de fato, né? Quer dizer, a gente está perguntando aqui se é negro ou preto, enquanto nesse momento alguém pode estar sofrendo violência policial pelo fato de ser preto, sabe? A gente está discutindo esse negócio aqui enquanto existem várias pessoas que, sabe, estão lá sofrendo racismo de diversas formas nesse momento, e a gente está aqui falando sobre isso. Eu não consigo entender. Eu acho que pode ser interpretado como preciosismo da minha parte e tal, não gostar tanto dessa discussão, mas eu não sei se é preciosismo. Eu acho que é uma questão de foco mesmo. A gente tem que ver o que é mais importante. É claro que alguns outros termos são essenciais, tipo chamar o cabelo da pessoa preta como cabelo ruim, né? Não é um cabelo ruim, é um cabelo diferente. Existem algumas coisas que precisam ser mudadas. Mas aí as pessoas estão levando essa discussão de uma forma muito banal. Então, a gente não pode falar luz e escuridão, porque é racismo, né? As pessoas estão banalizando muito isso. Palavras que não têm a ver com raça, que não são racializadas, e que as pessoas estão racializando para dizer que não estão sendo racistas, né? Cara, isso é perder a discussão, é perder a relevância dessa temática. Eu vejo isso acontecendo e eu acho isso problemático demais. Então, a gente precisa voltar para a centralidade da discussão, olhar para quem realmente está sofrendo. E aí essa é a minha crítica às esquerdas, né? As esquerdas é uma elite intelectual progressista que está lá nas suas casas, no bairro mais rico de São Paulo, de Rio de Janeiro, teorizando, colocando problemáticas onde não existe, e o pobre preto favelado que está lá sofrendo, continua lá sofrendo. Então, eu acho que a gente precisa ter mais foco, né? E olhar realmente quem está sofrendo e não criar mais problemática onde não tem. E ver a realidade brasileira. Eu insisto muito isso, que a gente importa da realidade dos Estados Unidos problemas que não são nossos, questões que não são nossas, e aí a gente fica falando coisas que não faz sentido para a realidade daqui. E a pessoa que está sofrendo continua lá sofrendo. A desigualdade continua comendo solto. Então é necessário que a gente ajuste o foco. Acho que é isso, ajustar o foco. Essa questão aí de termos, de coisas que... polêmicas desnecessárias, mais ou menos assim, né? Tu falou. Por exemplo, já faz tempo a gente tinha conversado, nem sabia se era. Lembrei disso aqui agora. Aquela onda que teve lá com o Kleber Lucas há vários meses atrás, né? Por exemplo, lá do hino Alvo Mascaneve, que rolou. O que tu achou daquilo lá? Tu acha que pesaram muito a mão nele? Tu acha que ele exagerou mesmo? Ele teve uma dissertação, né? Sobre isso aí. Chegou a ler? Sim, li sim. Para fazer a crítica ao que ele falou, eu li primeiro a dissertação dele. Eu acho que é importante a gente entender do que as pessoas estão falando antes de criticar, né? Essa onda de
né? As pessoas reagem muito rápido e nem entendem do que as pessoas estão falando. Eu assisti tanto o podcast completo, quanto eu li a dissertação dele para depois escrever sobre. Eu escrevi um texto junto com os meninos do Prisma, lá do Instagram, e na revista deles. Aí eu escrevi um textinho que foi para lá. Eu acho assim, que ele tinha uma coisa que ele tinha a falar, uma coisa bem importante, mas ele falou de uma forma muito ruim. Primeiro que a tese de mestrado dele, ele coloca o título lá, Alvo Mais que a Neve. E eu achei muito clickbait o título, porque no final das contas, se você for ler a tese toda, ele não fala tanto desse hino. Ele está falando, de modo geral, do Inário Batista e de pessoas que eram escravizadores ou coisas do tipo, escreveram hinos e que estavam sendo racistas em sua vida, coisas do tipo, que eram racistas na sua vida. Mas ele não fala exatamente do hino Alvo Mais que a Neve. E o hino Alvo Mais que a Neve, ele foi escrito por uma pessoa que estava na parte abolicionista dos Estados Unidos. E o hino não tinha nada a ver com raça também. Quando ele fala sobre ser algo mais que a neve, ele cita tanto o salmista, que fala purifica-me, né, ficarei mais com esopo e ficarei mais alvo com a neve. E ele cita, tem a ver com isso, né? Não tem a ver com raça ali especificamente. O que o Kleber Lucas, na verdade, estava querendo trazer, e que ele traz lá na tese dele, é de que existem pessoas que eram racistas, né? E que se apropriam de alguns termos, de algumas coisas, e usam isso para dividir, não para unificar. Basicamente é isso. Então, ele chama, eu falo na dissertação, né? Ele chama as pessoas a refletirem sobre o racismo, sobre a história da igreja cristã, sobre os problemas da história cristã, sobre hinos que talvez sejam problemáticos. E eu acho que a reflexão dele é relevante, mas quando ele fala sobre o Alvo Mais que a Neve, no final das contas, nem na dissertação, nem no próprio podcast, ele desenvolve uma crítica que seja realmente com relação ao hino, que o hino não tem nada a ver com raça. E eu volto de novo na questão de que muitas das vezes as pessoas racializam coisas que não tem nada a ver com raça. E aí colocam imputa, né, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, e aí banaliza uma causa que é uma causa importante. Mas também, então eu discordo do Kleber Lucas. Eu acho que ele nem mostra como o Alvo Mais que a Neve é racista. O hino realmente não é racista, tá? A gente não vê isso tanto no cara que escreveu o hino, nem no próprio hino, né? Tem a ver com as passagens bíblicas aí que eu já falei. Mas também eu acho que é importante a gente citar uma outra coisa. A gente precisa falar sobre o cinismo de algumas pessoas com relação a falas erradas, falas que extrapolam de algum tipo de militância. Quando se falou sobre essa temática, as pessoas caíram muito em cima de Kleber Lucas, e eu acho que, claro, né, deveriam ter mostrado o erro do que ele cometeu ali. Afinal de contas, até o próprio Kleber Lucas, há uns anos atrás, em um dos CDs deles mais antigos, ele canta essa própria música, né? Então, o que mudou, né? O que aconteceu, né? Claro que a gente vai refletindo ao longo dos tempos, a gente vai mudando, mas eu acho que as críticas que as pessoas fizeram, de algum modo, foram justas, mas de outro modo, não. Eu acho que existe um cinismo aí. Que cinismo eu estou querendo dizer com isso? Que algumas pessoas se aproveitam de alguns extremos, de algumas bolas fora que algumas pessoas da militância em prol da causa negra fazem, para poder invalidar toda a questão da luta contra o racismo. Então, eu vi um pessoal levando como se fosse irrelevante a luta contra o racismo, especialmente vindo da igreja. Então, colocaram como se fosse algo banal, foram no perfil dele de modo muito com ataques muito ferrenhos, né? A pessoa dele,
o que é errado, né? O que não tem nada a ver com a forma como Jesus nos mandou tratar o nosso próximo. As pessoas meio que acham que na internet elas podem fazer o que elas quiserem, né? Mas todo o mandamento de tratamento ao próximo, de considerar o próximo maior do que a gente, de tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, como Jesus ensinou, a gente também tem que fazer isso na internet, né? Não é porque o cara errou que dá uma carta branca para que eu erre também. Então, eu acho que as pessoas pesaram muito a mão, ironizaram muito, e em algumas pessoas nem assistiram o trecho completo do que ele falou lá no podcast. Inclusive, se você assiste o que ele fala no podcast, ele complementa, ele meio que você consegue entender o contexto que ele está falando, ouvindo tudo que ele fala lá no podcast, mas as pessoas não buscaram nem isso, né? Essa vida de internet, onde pega só um trecho e fala o que quer. Então, eu acho que o Kleber Lucas errou, mas eu também acho que as reações foram desproporcionais, porque as pessoas não tentaram entender nem o que ele estava querendo dizer. Mas também, o hino Alvo Mais Que Neve não é, de modo algum, um hino racista. Tem algum hino que a gente nem conhece que de fato se aplica melhor a essa questão de racismo histórico aí? Tu conheces algum? Não me lembro de nada agora nesse momento. Eu realmente não me recordo de nada. Mas deve ter, né? Se a gente cavar, né? Muito provavelmente. E em relação a gente como igreja brasileira, né? Principalmente aqui, como é que tu acha que está essa questão hoje em dia? Tu acha que a gente ainda tem que caminhar muito? Já teve algum avanço significativo? Tu acha que a igreja deixa muito a desejar ainda na forma como trata essa questão? Eu acho que a gente deixa muito, mas muito ainda a desejar com relação a essa temática. Eu acho que, e aí falando sobre igrejas tradicionais, né, que é o meio onde eu estou, meios tradicionais, meios reformados, eu acho que a gente está começando a discussão. A gente nem começou ainda. Nos Estados Unidos, que a gente tem uma galera falando sobre isso, um pessoal, e é uma galera que eu falo assim, é da linha de teologia conservadora, ortodoxos, uma galera falando sobre isso, escrevendo sobre isso, fazendo palestras sobre isso. Tem um livro do Piper sobre isso, tem livros do Timothy Keller, tem vários artigos dele, tem Isaiah McCauley, né, dos Estados Unidos, tem grupos como Judy Project, como Em Campaign, que são cristãos na teologia conservadora. Por teologia conservadora, eu estou dizendo que é uma teologia que respeita o cristianismo histórico, que não é nem ortodoxa, é ortodoxa, e permanece, não invalida nada do cristianismo histórico. E é um pessoal que está fazendo livros, que está fazendo palestras, que está fazendo coisas muito importantes e combatem a injustiças raciais, e que admitem, né, a existência do racismo e combatem isso à luz da Bíblia. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Tem isso. A gente ainda está brigando para que as pessoas entendam que racismo existe. A gente ainda tem que dizer para as pessoas que o racismo realmente existe, porque tem muita gente que acha que o racismo não existe. Em muitas palestras eu tive que reafirmar isso, porque as pessoas levantaram para fazer perguntas para eu ter que dizer o óbvio: o racismo existe e está no nosso meio também, enquanto cristãos. Porque tem algumas pessoas que acham que a gente já está no céu, né? Que não existe problema, que não existe injustiça, que não existe nada disso, e que a gente não precisa combater isso. E especialmente eu falo para nós enquanto cristãos conservadores, né? Que estamos nesse meio mais conservador. O conservador brasileiro não admite falar sobre racismo. É diferente em outros locais. E aí eu falo também na questão política. Você tem nos Estados Unidos, você tem na Inglaterra, você tem nas Europas, o conservadorismo, a direita desses locais, falando sobre o racismo, considerando ser um assunto importante também. Mas aqui no Brasil, não. Aqui, esse assunto é considerado de um espectro político, é considerado de esquerda. Então, os conservadores não querem falar sobre isso porque não querem se envolver com isso. Então, não pensam nem nisso a partir de uma justiça bíblica. Eu ainda estou na fase de desmistificar que o racismo não é um assunto só de esquerda.
mas que a gente pode falar sobre isso à luz da Bíblia. E eu não consigo chegar em todo mundo, né? Então, aqui no Brasil, a gente está muito, mas muito atrasados com relação a essa temática. Mas muito mesmo. E de novo, estou falando mais dos ambientes conservadores. A gente ainda está tendo que provar que o racismo existe. E depois que é um assunto que a igreja deve se preocupar também. Então, tem muita coisa para melhorar. Uma impressão que eu tenho, eu já conversei sobre isso com o Thiago em vários momentos. A gente bate muito papo nas nossas rodas de amigos. Assim, inclusive em questão de foro íntimo, é uma impressão. A impressão que a gente tem, tu até falaste um pouco disso agora, é que como é uma coisa, como são bandeiras que são levantadas de forma muito ferrenha pela galera progressista, né, galera de esquerda, aí os cristãos, ditos conservadores e tal, principalmente pelo atual efeito político que o país vem passando, né, nesses últimos, sei lá, 4 anos, ficou bem mais latente isso, né? A impressão que tem é que porque essa galera levanta essas bandeiras, aí a galera do outro lado aqui prefere não tocar, porque é tão contaminada por esse sentimento, esse efeito dessa briga pública, né, bipolarizada aí que a gente tem, que prefere não tocar. Concorda com isso, né, pelo que deu para entender. Pois é, e aí é muito complicado, porque esse é um assunto que é bíblico, esse é um assunto que Deus se importa também. E a partir do momento que a gente prefere não tocar num assunto que Deus se importa, para não ser taxado disso ou daquilo, a gente está pecando. A gente tá pecando por omissão, a gente está falhando com os nossos irmãos que estão sofrendo, a gente está pecando de diversas formas. E é algo que a gente precisa levar a sério. Porque se Deus se importa e a gente tem medo de falar sobre algo que Deus se importa, a gente está temendo a homens. Né? Temor dos homens. O Pacto do Lausanne, né? No título que eles falam, no item 11 do pacto deles, que eles falam sobre a responsabilidade social cristã, no final eles falam, não devemos ter medo de falar sobre o que Deus fala, sobre o que Deus se importa. E como que a gente vê que Deus se importa com isso? A partir do mandato social que Deus também nos deu. Nós temos um mandato cultural, nós temos um mandato social, nós temos um mandato espiritual. Nós falamos muito no mandato espiritual, falta a gente falar do mandato cultural e do mandato social. Porque lá em Éden, quando Deus ele dá um mandato de cuidado com a criação, isso envolve que a gente deve se importar com as coisas que estão acontecendo na nossa cultura. Por isso que eu tenho tanto apego, né, com esse assunto de cristianismo e cultura, na relação do cristão com a sociedade. É necessário que a gente entenda o que está acontecendo na sociedade. Isso aconteceu com os profetas, isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com as pessoas que estavam lá. Deus, quando ele cria uma comunidade lá em Israel, ele cria uma comunidade, como o profeta diz, para ser luz para as nações. Ele dá leis específicas para Israel, para que fosse diferente das outras sociedades. E é uma sociedade diferente, de fato, que procura shalom, esse termo que significa a paz harmoniosa, a paz a partir do bem-estar. Uma sociedade que valoriza as pessoas que eram marginalizadas, como as viúvas, como os órfãos, como os imigrantes, que era diferente, de fato, das outras sociedades. Deus ele deixa isso muito claro, porque às vezes a gente não gosta de ler Levíticos, Êxodo, das partes das leis, mas nas leis ele deixa isso muito claro, ele estabelece o ano do jubileu, ele valoriza o ser humano. Enfim, nós vemos isso. Nós vemos também os profetas, eles denunciando, sejam os reis, sejam as sociedades que eram injustas, que o Senhor fala que os pesos injustos é abominação para ele. Nós vemos os profetas agindo em prol da justiça, em prol da restauração, em prol da gente realmente não abandonar a Deus, obviamente, da gente estar sempre com Deus, esse mandato cultural da gente, mas também tratava do mandato cultural, esse mandato espiritual da gente, mas também tratava do mandato social e do mandato cultural, dizendo que as pessoas deveriam agir com responsabilidade na sua sociedade, não abusar do seu próximo, tratar as pessoas igualmente.
Nós vemos no Novo Testamento Jesus trazendo também esse reino, essa nova sociedade para a Terra, aonde ele valoriza as pessoas que não eram valorizadas, aonde ele traz essa reconciliação para com Deus, mas essa reconciliação de nós com o outro próximo, com o outro, uns com os outros, e com a criação também. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vai falar do Evangelho, o Evangelho é tudo isso, não é só uma parte. Mas a nossa mente dualista, né, que a gente pega isso dos gregos, essa dicotomia, a gente acha que existe um sagrado e um profano, uma coisa que é realmente espiritual e outra que a gente não deve, mas não é um que é espiritual, outro é tudo que é espiritual. Ou que se você tiver fé, mas não tiver obras, sua fé é morta, né? Não sou eu que estou falando, foi Tiago que falou, vai reclamar com ele. Então são coisas integrais, né? É algo que tem a ver com o viver cristão na sociedade. Então, o assunto de realmente nós cuidarmos do nosso próximo, de não discriminar o outro, que a Bíblia chama de não fazer acepção com a outra pessoa, é algo que está na Bíblia. E me preocupa de verdade, enquanto cristã, na promoção da justiça de Deus na sociedade, a gente não se preocupar com algo que é bem sério nas Escrituras e que Deus se preocupa. Então, nosso zelo por não se parecer com algum espectro específico está fazendo com que a gente peque por omissão. Está fazendo com que a gente não sirva aos nossos irmãos, como Paulo fala, a gente não está levando as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo, como lá em Gálatas Paulo fala. Então, é algo muito sério. É algo muito sério. E assim, eu falo sobre a questão do racismo, mas existem várias outras questões, violência doméstica, várias mulheres sofrendo violência doméstica nas nossas igrejas e a gente não se importa com isso. A questão, né? Nós, enquanto cristãos, nós somos adotados por Deus, né? E quando a gente olha os números de adoção aqui no Brasil, é algo que precisa ser melhor avaliado, que a gente pode fazer mais. E várias outras injustiças, vários outros problemas sociais que existem. E que, por a gente negligenciar essa responsabilidade social cristã, esse mandato social, a gente acaba deixando de fazer muito mais do que a gente realmente pode fazer com os recursos que a gente tem. Então, eu acho que a gente precisa levar mais a sério isso. E aí a impressão... Pode falar. As pessoas entenderem que a gente precisa falar mais sobre isso, que a gente precisa pensar mais sobre isso. A impressão que eu tenho é que a galera, essa galera que a gente citou, né, já trazendo para o nosso lado, eles têm sido mais conservadores do que cristãos, de fato, né, na prática. E conservadorismo de uma forma assim refletida, porque virou uma moda o termo, né? Você fala, eu sou cristão, como é? Aquele jargão, conservador de costumes. Neoliberal na economia, conservador nos costumes. Isso, virou um jargão. E a galera fala isso sem forma refletida e morre aí. Que é basicamente eu mexo na sua vida, mas você não mexe no meu dinheiro. Exato. É basicamente isso. A gente tem. Ela comentou o book do mulheres sofrendo abuso e sofrendo violência doméstica que são parte da igreja, e a gente vê pouco movimento. Cara, esse é um negócio que me preocupa muito, e esse é um negócio que a gente conversa muito, né, Book? A gente conversa bastante. É um dos temas que, de maneira mais coloquial, eu acabo tratando bastante aqui na igreja. E Jacira, e o negócio da teologia negra? Então, a teologia negra, isso é uma coisa até engraçada, vou trazer uma provocação aqui aos progressistas, é que ela é uma teologia que nasce nos Estados Unidos, e um dos principais nomes dele é o James Cone, que é um americano. Então, é muito engraçado que um monte de gente aqui no Brasil, do movimento negro, digam que a gente precisa de uma teologia negra e tal, uma teologia que traga o James Cone, não sei o quê, mas eles dizem que nós precisamos nos decolonizar, né? Mas aí traz um americano lá de fora para poder ir para cá. Só uma provocaçãozinha, né? Mas a teologia negra é algo que nasce de lá. E a ideia, como um todo, é trazer as reflexões sobre situações específicas que as pessoas negras vivem, também de modo teológico. Eu tenho alguns problemas com
com a questão da cristologia da teologia negra. Lendo James Cone, eu vejo que meio que coloca como centro da exegese dele a condição da pessoa negra, meio que iguala com o plano salvífico de Cristo. Então, a experiência se torna igualada com todo o resto do plano da salvação. Não sei se fica bem compreendido, mas um livro para se entender bem a ideia de que eles têm sobre teologia negra é O Deus dos Oprimidos, né? Do James. E aí ele fala bem disso, né? Que a experiência das pessoas negras conta. E eu acredito que realmente conta, mas a minha experiência, a minha vida, a minha experiência não é a forma como eu devo ler a Bíblia. Que é justamente esse o ponto, essa é a chave exegética. Eu acho que eles meio que... Eu acho não. Quando a gente lê, eles meio que colocam a sua experiência como a chave exegética de como você deve ler a Bíblia. E não é assim, se a gente for olhar na Bíblia mesmo. Não é a minha experiência que faz ler a Bíblia. Não é a minha experiência que faz me ver de uma forma. Mas eu primeiro olho para Cristo e depois Cristo me faz iluminar a forma como eu me vejo, a forma como eu vivo, e não a minha experiência sendo voltada para a Bíblia. A chave de leitura da Bíblia é Cristo, não a minha experiência. Então, eu acho que eles pecam nisso, mas isso não significa que tudo deve ser anulado, né? Eu acho que a gente vai muito de 8 a 80, né? Então, os caras erraram nisso, colocaram a chave exegética como experiência da vida, então nós devemos jogar tudo fora. Não, existem coisas que eles trazem a reflexão, como a questão de observar que Deus esteve ao lado de pessoas também que não eram consideradas na sociedade, né? Jesus esteve ao lado das mulheres, Jesus considerou as crianças, né? Enfim, e são coisas que precisam ser observadas, que Deus também se importa, Deus também vê as pessoas que a sociedade, de modo geral, não vê. Né? Então, eu acho que eles trazem algumas reflexões importantes que a gente precisa, de novo, nós enquanto conservadores, nós enquanto ortodoxos, a gente precisa observar sim. Mas isso não significa que a gente precisa aceitar tudo. Né? Então, eu acho que a teologia negra ela falha nessa questão exegética e cristológica, exegética que reflete na cristologia também, mas traz algumas reflexões com relação ao racismo, né, que precisam ser ouvidos também. Conheço muito pouco da teologia negra. Eu sei que o James Cone, ele não só ele era conhecido por defender a teologia negra, mas também porque ele desenvolveu uma teologia negra que era baseada na teologia da libertação, né? Então eles fazem essa leitura a partir disso. Não, basicamente do que eu conheço, e eu vou dizer que eu conheço pouco, dá essa ideia de que você pega aquele molde da teologia da libertação e você volta para o indivíduo que é preto, sabe? Que ele é negro. Então você coloca ele ali. A partir de agora, não são todos os outros, mas ele é o protagonista daquele tipo de teologia. E eu sei que há boas contribuições, mas será que não é arriscado a gente dizer que, tipo, pelo fato de haver boas contribuições, algumas boas contribuições, talvez, a gente talvez devesse considerá-los quando eles fazem uma mudança tão grande do centro da teologia? Isso é muito perigoso. Sim, é perigoso. Eu acho que isso deve ser feito caso a pessoa tenha maturidade para isso, né? Uhum. Academicamente falando, a gente não pode ignorar um autor só porque ele tem alguns problemas aqui, tem algum problema, né? A gente primeiro lê aquela pessoa, a gente observa o que a pessoa tem a dizer e depois a gente traz os contra-argumentos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa questão de primeiramente ler antes de falar simplesmente discorda e tal, mas tentar entender o que a pessoa está querendo dizer. Mas eu não sou adepta dessa teologia, eu não leio tanto essa teologia, porque eu foco muito mais no que eu quero construir do que o que eu não concordo, né? No que eu realmente quero construir do que eu não concordo. Mas eu digo nesse sentido de que a gente não pode... Tem muita gente que fala a teologia negra é ruim, teologia não deve considerar a teologia negra, mas nunca leram algo da teologia negra. Aí eu falo de teólogos mesmo, né, que nunca leram os caras, não sabem o que eles dizem, falam a partir de alguém que falou que eles eram errados.
E aí eu acho que isso é problemático, né? Se você está sendo acadêmico, você precisa ser um acadêmico mesmo ou não ser. E para ser acadêmico, você precisa ler, você precisa compreender e contra-argumentar, não só dizer, é ruim. Mas é ruim por quê? Falha onde? Né? Quais são os passos? Como que deveria ser? Isso precisa ser feito para a gente elevar aí um nível das nossas discussões públicas e não ser simplesmente... e a gente não ser conhecido pelo que a gente odeia, ou pelo que a gente não concorda, mas pelo que a gente realmente acredita. E quais são bons autores brasileiros sobre o assunto? Bons autores, por exemplo, a gente desenvolve pesquisa, por exemplo, mas a gente desenvolve pesquisa por causa do nosso contexto eclesiástico, né? Eu especificamente, eu desenvolvo por causa do meu contexto eclesiástico, eu não desenvolvo na academia. Né? Na academia, inclusive, eu voltei para a academia agora, mas em outra área. Né? Não estou, no momento, estudando teologia no seminário ou na faculdade. Mas quais são bons autores para a gente que está aqui, que a gente quer conhecer, a gente não vai desenvolver pesquisa na área? Quais são bons autores brasileiros, por exemplo, a gente lê hoje? Tem bons autores brasileiros? Cristãos? Então, a gente está em falta, né? A gente realmente está em falta com relação a isso. Se você quiser que eu fale, pessoas de teologia negra, pessoas têm uma cosmovisão progressista, nós temos vários, realmente, cristãos. Mas se você fala de pessoas de teologia conservadora, ortodoxos, que falam sobre isso, a gente não tem. Inclusive, eu escrevo o meu livro, O Estigma da Cor, justamente para tentar meio que trazer numa lacuna ali, né? Como uma pessoa reformada, enfim, como pensar sobre isso. Mas, assim, de autores reconhecidos, de teólogos grandes que a gente conhece aqui no Brasil, a gente não conhece, não tem muita gente. Tem o Guilherme de Carvalho, que fala uma coisa aqui e acolá, mas não é a área dele falar. Tem o Igor Miguel também, que escreve sobre isso. De vez em quando, tem um texto ou outro. Tem o Projeto Agostinhas, que é um projeto de mulheres cristãs que fala sobre racismo à luz da Bíblia, mas é um projeto que nasce na internet, não tem tanto espaço nas igrejas ainda, não tem tanto reconhecimento. De teólogos mesmo, que a gente não tem, infelizmente. É por isso que eu digo, é um assunto que a gente está começando a discutir. Né? Eu vou às igrejas para palestrar sobre esse assunto, e as dúvidas são muito basilares. As dúvidas são muito... As pessoas não entendem nem que o racismo é pecado. Sabe? Todas as vezes... É muito surreal para mim, mas todas as vezes que eu vou em uma palestra, chega alguém para conversar comigo e dizer, Jacira, eu não pensava que o racismo era pecado. Eu nunca tinha parado... Mas já quero o quê? Achavam que era o quê? E as pessoas acham, justamente por essa dualidade, as pessoas acham que o racismo é crime e que é um assunto de esquerda, mas não é um pecado, não é uma questão que a igreja deve se preocupar. Então as pessoas estão muito atrás ainda. Eu ainda tenho que dizer primeiro, racismo existe, que racismo é pecado. E por que o racismo é pecado? Então a discussão está muito atrás. Está muito, muito, muito atrás. E isso que eu percebo das idas nas igrejas, das palestras que eu faço, que as pessoas comentam comigo, é algo que é surreal. É surreal. Tem gente boa de fora do Brasil que a gente possa ler? De fora do Brasil nós temos muita gente. Nós temos o N.T. Wright, que ele fala sobre isso muito. Ele fala sobre justiça à luz da Bíblia. Ele tem vários artigos dele, tem livros também sobre isso. Nós temos o Isaiah Macaulay, que teve o livro dele traduzido agora pelo Mundo Cristão. Inclusive, eu faço um dos endossos do livro. É um livro muito bom. O título em inglês é Reading While Black, mas no Brasil foi traduzido por Uma Leitura Negra. Cristão. É muito bom esse livro. E ele fala sobre ele é um anglicano e ele fala sobre isso à luz da Bíblia, o racismo mesmo, de forma mais específica. Inclusive, eu conheci o Isaiah Macaulay a partir do Timothy Keller. Timothy Keller que recomendou o livro dele no Twitter uma vez, eu acabei conhecendo o Isaiah Macaulay. O Tim Keller é uma pessoa que fala muito sobre isso. Tem muitos artigos, tem um livro dele, inclusive, que foi feito pela Vida Nova. Eles colocaram vários artigos dele junto. Agora eu esqueci o nome do livro, mas é sobre racismo.
colocando todos os artigos dele, vários artigos dele traduzidos, muito bom. Tem o próprio Piper, um livro dele que é bem, bem antigão, que se chama O Racismo, a Cruz e o Cristão, e que ele fala sobre isso. O Snow Macaulay, o diferencial dele é que ele é um afro-americano, né? Então, ele fala da experiência de uma pessoa negra e tudo mais. Nós temos nossa, agora eu vou esquecer o nome dele. Toda vez eu esqueço o nome dele. Mas tem o Justin Eggbonary, que ele fala sobre isso. Tem também, ele também está no Twitter. Tem o Anthony Bradley, que ele é pastor auxiliar lá da igreja do Timothy Keller. Ele é um afro-americano também, e que ele fala sobre esse assunto. Nossa, ele é muito bom. São pessoas que você pode tanto comprar os livros, que ele tem livros, tem literatura, tem artigos, quanto seguir nas redes sociais, que eles também falam muito nas redes sociais e é muito edificante. O Anthony Bradley, ele fala muito sobre isso e de uma forma bem, bem bíblica, né? Deixa eu ver quem mais. Nossa, tem muita gente. Tem o Judy Project. No Judy Project tem várias pessoas, é um projeto, né? Tem várias pessoas e tem vários nomes lá, todos afro-americanos, e falando sobre isso à luz da Bíblia. Inclusive, eles têm um curso que eu ainda não fiz, mas que eu quero muito fazer sobre isso. Eric Mason, que eu acho que eu já citei. Tem muita gente. Nossa, se eu fosse falar, eu ia passar um bom tempo falando. Tem muita gente boa e pessoas ortodoxas. John Stott falava sobre isso. Tem um livro dele, Comunidade Não Cristã, em que ele fala muito sobre isso. E a gente tem várias pessoas. Agora só falta visibilizar essas pessoas e elas falando sobre isso, né? Falta isso. Tu tem tido uma boa visibilidade, pelo menos tem tido uma visibilidade crescente aqui no Brasil, né? Que pra gente, inclusive, é uma sorte tanto ela ter respondido nossa mensagem, né, Book? E ter vindo conversar com a gente aqui. Mas como é que tu te encontras assim? Porque quando eu tomei conhecimento da tua obra, eu já tinha dado uma olhada nela, eu tinha visto uma coisa, um vídeo aqui, outro vídeo acolá, mas eu nunca parei para olhar mesmo, para ver a coisa. E até porque, tipo, são tantas coisas, né? Não dá pra gente ver tudo, de todos os problemas do mundo. Tu já foste atacada recentemente por alguns opositores à tua posição, né? Eu acho que foi aí que eu passei a prestar mais atenção em ti. Eu vi algumas pessoas te xingando no Twitter. Mas eu sou xingada no Twitter todo dia. Como é que tu te sente com isso? Então, eu já fui muito afetada por isso em tempos atrás. Mas eu já estou falando sobre isso e na internet também há um bom tempo, né? Eu comecei a falar sobre isso na internet em 2019, foi 2018, não lembro. Então faz um tempo. Então antes, quando eu era atacada, eu sentia muito mais, né? Mas agora eu tenho focado mais realmente em quem está sofrendo, não em quem está me atacando, né? Então, eu deixo as pessoas. Antes eu respondia as pessoas, nossa, que estavam me atacando. Hoje em dia eu não ligo, né? Eu realmente tenho ajustado o foco em focar mais em quem está sofrendo e fazer o meu trabalho, entendendo minha vocação, minha missão, não dando visibilidade nem poder às pessoas que só estão aí para difamar, mas que não estão fazendo nada, né? Então, mas acontece de tempos em tempos a questão dos ataques, de tempos em tempos, assim, é muito comum. Tanto por conservadores quanto por progressistas, assim, ninguém gosta de mim. Tá tudo bem, né? Jesus gosta de mim, é o que importa. A gente gosta de ti. Obrigada. Pelo menos até ler teu livro. Aí de lá pra frente a gente volta a dizer se a gente gosta. Não, mas a gente... Parceria com a Thomas Nelson, né? Vocês estão sabendo? Como tu assinou com a Thomas Nelson? Isso, meu livro vai ser reeditado, já foi reeditado, na verdade, e agora vai sair com a Quitanda, né, que foi a editora que fez no início, e Thomas Nelson, uma parceria das duas editoras. Aí vai estar nas livrarias e mais.
Vai sair agora no mês que vem. É pertinho. É por isso que a gente não acha teu livro em lugar nenhum, só na Pilgrim, eu acho, né? Só tá na Pilgrim. Acabou a primeira edição e agora vai para a segunda. E a segunda vai ser com a Thomas Nelson. E aí vai começar... A gente vai fazer, inclusive, um lançamento de novo aqui em São Paulo. E aí vai começar a estar disponível, né? E aí vocês já vão ler na versão da Thomas Nelson. Olha só que legal. E quando a gente lê, então, a gente vai te chamar de novo para conversar aqui. Legal. Jacira, até é curioso tu ter tocado nesse assunto aí agora, porque a gente recebeu aqui no podcast, a gente recebeu, né? Mas assim, a gente recebeu aqui no podcast a Christine Dumay, que escreveu Jesus de John Wayne. Não li. Não leu? É muito bom o livro. Eu tô lendo de novo. E muito bom. Assim, não tu vais concordar necessariamente com o viés dela em todas as coisas, mas é um bom trabalho de historiografia. Bom trabalho. Mas aí até eu falei para ela que eu ia ler o outro livro dela, que é a New Gospel for Women. Só que tá caro, sabe? Porque não tem em português. E foi o mesmo problema com o teu livro agora. Porque foi meio rápido, né, que a gente marcou. E eu achei por R$ 283 o teu livro. Porque não tem ele, aí a Amazon coloca o preço lá em cima. Uhum. Oferta e procura, essas coisas assim. É como o pessoal procura, mas não tem, aí ele vai e sobe o preço. É isso. Não, não que tua obra não valha isso. Eu tenho certeza que vale esse preço. Muita coisa, né? Não é acessível para ninguém. Como né? Mas eu achei, principalmente para quem tem que comprar muito livro sempre, todo mês, né? Porque o trabalho de pregar requer isso, né? E fora os PDFs que o book passa para mim, pirata de Deus. Eita! Eu vou só te dar uma dica, viu? Nem tudo que ele fala se escreve. Não, esse daqui é um assunto polêmico. Mas se eu escrevesse um livro, Jacira, né? Que na verdade, eu tô escrevendo. Você tá escrevendo? Há um ano. Tô. Eu tô escrevendo, na verdade, eu tenho 2 livros incompletos que eu prometi para mim que eu ia terminar de escrever pelo menos um deles antes do meu filho nascer. Eu prometi isso para mim, a minha esposa não estava grávida. Tá. Ela já vai entrando no 5º mês, eu tô começando a ficar com medo. Não, eu já tô certo que vai sair quando o Natan tiver lendo. Lendo, né? O Natan tá com quantos anos agora? 1 e 10? 1 e 10. 1 ano e 10 meses. O Natan é o filho dele. O Natan é o máximo. Tu ia gostar muito dele, se você conhecesse. É muito bacana. Sim. E aí, mas vamos ver. Eu lancei o meu livro. E eu descobri que o pessoal tá passando PDF dele por aí. Eu ia ficar muito lisonjeado. Lisonjeado? Com certeza. Imagina alguém querer tanto saber o que tu falas. Caraca. E aprender contigo, a ponto de que eles estão pirateando o que tu tá falando. Eu acho isso um elogio e tanto. O escritor é o cabo mais ferrado que existe no Brasil. Não tem. É pobre. Aí a pessoa pirateia, é claro que por esse lado é legal, né? Mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão ler, mas por outro lado você perde dinheiro. E se a gente quiser viver da escrita, a gente não vai viver nunca, né? Mas tu já pensou mais pessoas sendo educadas pela tua obra? Gente que talvez leia aquilo e diga, eu vou comprar isso aqui. Será que compra depois? Na verdade, há alguns indicativos, porque eu não vou falar que há estudos consolidados, porque eu vi isso já faz alguns anos, sabe? De que pessoas que consomem esse tipo de literatura em PDF, elas acabam comprando mais livros. Elas acabam, inclusive, comprando muitas vezes os livros que elas pegam essas versões aí gratuitas.
E tu sabe que tem alguns trabalhos no Brasil muito conhecidos que eu não sei se fecharam, mas no passado eles eram fortes. Eles tinham alguns ministérios cristãos onde eles só trabalhavam escaneando o livro Nossa. e Tá vendo que eu sou disponibilizando muito inteligente, Thiago? gratuitamente. Não, tinha o nome era, o mais famoso que tinha no Brasil se chamava Emanuense Digital. Não sei o que aconteceu com esse pessoal, mas era muito famoso, Emanuense Digital. Escritores Dá pra procurar aqui agora, né? Eu acho que os escritores denunciaram os caras. É um negócio assim, isso daqui é mais difícil do que a batalha contra as drogas. Tu vai fazer o quê? Tu vai, tipo, proibir o pessoal de escanear? Tu vai proibir o pessoal de fazer foto da página lá? Nossa, quem fica brabo, muito brabo com isso é o Bibo, né? O Bibo do Bibotalk. Ele fica chateado com isso? Nossa, ele fica muito chateado. Ele fica postando no Instagram dele, gente, se você fizer isso é pecado, pare de mandar PDF, odeio grupos de PDF, não sei o quê. Outra que fica também chateada demais é a Francine Walsh. Ela também fica postando. Não, um dia desse ela postou que ela descobriu que o livro dela tinha sido colocado em PDF. Nossa, ela ficou braba. Não, eu ficaria bastante lisonjeado. Eu falei, caramba, o pessoal quer tanto ler assim. Quer tanto ler assim o que eu tô falando. Tá lá, minhas pregações estão lá no Facebook, algumas poucas Já sabemos que a Jacira não gostaria. Não, fico nesse espaço, assim, né? De que bom, né? Que as pessoas vão ter mais acesso, né? E tal. Mas que desgraçados, né? Cara, ajuda aí, investe em mim. Não, mas eu recomendo que as pessoas. Tu sabes por quanto que vai sair teu livro? Ah, não sei. Eu sei que o valor dele na Quitanda tava R$ 49,90. Mas eu não sei quanto que vai ser agora com a Thomas Nelson. Eu espero que seja mais acessível. É, Porque os livros 49,90. hoje em dia estão todos caros, estão todos saindo 60 para cima, né? Uma coisa que o mercado editorial também está sofrendo muito no Brasil. Tá muito caro. Isso que livro no Brasil é barato. Eu vejo, às vezes, uma mesma versão que eu compro no Brasil, por exemplo, por R$ 35, se eu preciso comprar uma versão em inglês, ou não tem a tradução, ou alguma coisa do tipo. Eu compro por $40. $40 é muita grana, é R$ 200, sabe? Pra tu pegar o livro ali, tu ler e não concordar ainda. Pois é. Esses daí esses eu sou a favor de compartilhar o PDF mesmo. Mas em inglês, nossa, geralmente eu vejo mais barato. Eu acho, se for pegar o Kindle, né? Ah, sim. Mas se tu for pegar a versão física, sai mais caro. Sai muito mais caro. Todas feias, né? As capas brasileiras são sempre mais bonitas, são sempre Tu superiores. achas? Eu acho. Eu não sei se eu vou concordar contigo, não. Eu acredito muito na supremacia das capas brasileiras. Eu acho sempre melhores. Olha, esse negócio de supremacia aí não dá muito certo quando tu fala dos teus temas. Era. Eu posso falar isso, Buki? Uma brincadeira. Já falaste? Olha, tudo que é falado nesse podcast, o que a Jacira fala é responsabilidade dela, o que eu falo é responsabilidade minha e do Book. O que o Book fala é responsabilidade só dele. É brincadeira. É brincadeira. Não, mas é brincadeira, assim. Tem a mesma editora que publicou o Jesus e John Wayne em inglês, e eu não tô conseguindo lembrar o nome dessa editora, mas ela só tem capa bonita. É. Só tem capa linda, assim, de verdade. Eu fico. Mas a Thomas Nelson só tem capa bonita também. É. A Thomas Nelson, a Mundo Cristão tem nem sempre, mas tem muitas capas bonitas, e a Monergismo eles sempre capricham muito. Pois é. Eu acho que o Brasil capricha muito nas capas. Sim. O Brasil brincou com esse livro por causa que quem fez o prefácio foi o Ronilson Pacheco, né? Uhum. Da Teologia Negra. Então, um monte de conservadores não quiseram nem ler o livro. Não quiseram ler? Nossa, mas foi muito criticado quando lançou.
Xingaram demais o Thomas Nelson. A gente que, tipo, gente branca, né? Uhum. A gente, tipo, eu vejo nos Estados Unidos eles escrevem bastante sobre isso. Aqui no Brasil seria bem aceito falar sobre isso? A gente falar sobre isso? Tem tanta discussão desse negócio de lugar de fala agora, eu tenho medo. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. A opinião dela sobre esse negócio de lugar de fala. Então, de novo, né? São aquelas coisas que são escritas de uma forma e são repassadas de alguma outra. Lugar de fala, ela foi escrito foi trazida aqui para o Brasil, não foi ela que inventou, né? O termo, mas foi trazida aqui para o Brasil pela Djamila Ribeiro, no livro dela Lugar de Fala e o que é lugar de fala. Ela escreveu 2 livros sobre isso. E aí, o que é isso, né? Basicamente, a ideia é que a história ela foi escrita a partir de uma visão única. Foi escrita a partir da cosmovisão do europeu, enfim, aquela coisa toda. Então, que é necessário que as outras pessoas que não estão nesse espaço de visibilidade, nesses espaços de poder, possam também falar as coisas a partir da sua visão, né? E, assim, a partir daí não tem nenhum problema, né? E ela fala, no livro dela, uma coisa que as pessoas não repetem, é que ela fala assim, lugar de fala não é a desresponsabilização do sujeito, não é a desresponsabilização da pessoa branca. Ela fala que não é que a pessoa branca não deve falar do racismo, na verdade ela deve falar, ela não deve se tornar desresponsável, mas ela deve falar a partir de uma pessoa branca. Uma pessoa branca não pode falar que ela sabe o que é sofrer racismo. Uhum. Né? Então ela tem que falar a partir do seu espaço, a partir do seu espaço de privilégio, dando voz às pessoas negras, né? Enfim. Então a ideia do lugar de fala é essa. Mas ela é usada no popular como se fosse uma forma de que as pessoas brancas não devem falar nunca, não devem sempre ficar caladas com relação a esse debate. E não é isso que está escrito, né? Uhum. Isso que é dito. Na verdade, não é só o negro contra o racismo, né? A sociedade toda contra o racismo. E isso inclui as pessoas brancas. Se a gente for ir para essa coisa de que o branco tem que ficar só calado, a gente vai ir muito na visão do nação do Islã, né? Uhum. Lá dos Estados Unidos, Malcolm X, na fase radical dele, dizer que os brancos eles são demônios, né? Como eles falavam, e que não devem participar de nada, né? Então, Malcolm X não permitia que os brancos estivessem com eles nas marchas pelos direitos civis dos negros. Ele achava que não podia. E isso, na verdade, mais prejudicou, né? Não ajudou em nada. É todo mundo contra o racismo, não apenas o negro. Então, o lugar de fala não é sobre desresponsabilização, é sobre você falar a partir do seu lugar, a partir do seu locus social, a partir da sua vivência. E não protagonizar e falar como se você entendesse o que é sofrer racismo. Né? Um branco nunca vai entender. É algo muito mais sobre isso, não sobre desresponsabilização. E aqui no Brasil isso se espalhou sobre qualquer coisa, né? Sobre feminismo, se você é homem, você não pode opinar sobre nada. Enfim, se você não é gordo, você não pode falar de quem é gordo. Coisas assim, né? A discussão pública, porque a gente acaba Compartimentalizando? Isso, as coisas, e às vezes não é necessário, né? Existem pessoas que, e aí eu vou trazer uma provocação aqui. Existem pessoas brancas que entendem sobre o racismo mais do que eu, inclusive. Tem o Laurentino Gomes, que ele é um jornalista, ele é branco, e que ele fala sobre isso porque ele estuda. Ele não tem a vivência, ele não pode dizer, eu sei o que é sofrer racismo. Mas, intelectualmente falando, por ele já ter muitos anos, por ele já ter viajado o mundo inteiro, entre vários países, pesquisando sobre a questão do racismo, da escravidão e tal, ele tem muito mais conhecimento. E eu tenho que sentar e ouvi-lo também, né? E ele sabe sobre isso. O que ele não pode falar é que ele sabe na pele o que é o racismo. Isso sou eu que sei. Mas existem muitos conceitos sobre o racismo, sobre
né, escravidão, que eu também não sei, que ele pode elucidar a minha mente, né? As pessoas que estudam e tal sobre as temáticas, elas vão saber, né? Uma pessoa que é médica, né, que estuda sobre a questão de estar acima do peso e tudo mais, mesmo não sendo um gordo, vai saber sobre isso. É uma questão médica, né? Não sabe como é viver com uma pessoa negra, mas a partir dos estudos entende. Então, eu acho que quando a gente transforma as discussões que são extremamente sérias em algo extremamente banalizado, assim, a gente perde, né? Volta para aquilo que a gente estava falando antes. A gente acaba perdendo. Então, não é sobre desresponsabilizar. É sobre... O branco também precisa falar sobre isso. Ele só não deve falar que ele entende o que é sofrer, né? Porque realmente ele não entende. Jacira, e essa coisa que os brancos gostam muito de falar aí de racismo reverso? Então, o racismo reverso, eu não acredito que ele existe. No meu livro eu também dedico uma parte para falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tem vários conceitos. A gente tem o racismo, a gente tem o preconceito, a gente tem a discriminação, a gente tem o racismo. O preconceito é um conceito prévio que alguém tem sobre alguém. E pode ser com relação a qualquer coisa. Existe o preconceito de cor, existe o preconceito com relação a gênero, existem vários tipos de preconceitos. Então, existe um conceito prévio baseado em estigmas sociais, estigmas negativos que a pessoa tem com relação a alguém. E existe preconceito também com relação a cores, a pessoas brancas. Não existe preconceito com relação a pessoa branca. Discriminação é um ato. Uhum. É algo muito mais de conceito, né? Mesmo, né? Que se tem com relação a alguém. A discriminação tem mais a ver com o ato. Então, eu tenho um conceito prévio com relação às pessoas negras, baseado em estigma, e eu, sei lá, estou andando a mesma calçada que uma pessoa negra e eu acho que aquela pessoa, mesmo não tem nenhuma aparência, mas eu acho que aquela pessoa é bandida, eu atravesso, tenho uma atitude de atravessar a rua, enfim. Eu tenho uma atitude, então isso é uma discriminação. Né? E existe um racismo. Racismo é um conceito mais amplo, tem a ver com a história, tem a ver com um grupo que foi escravizado ao longo de quase 400 anos no Brasil, a história do Brasil, e que esse grupo não houve uma integralização na sociedade, então existe ainda essa escravidão, esse legado da escravidão na sociedade, e esse legado é chamado de racismo. Então, nós víamos que no período da escravatura, as pessoas negras ficavam apenas nos empregos manuais e que não era nas atividades intelectuais, havia essa separação. Então, hoje em dia, quando a gente olha para as atividades intelectuais e as posições de empregos mais manuais, como empregada doméstica, motorista de ônibus, pessoas que estão nos caminhões de lixo, estão, de maioria, as pessoas pretas. Então, continua esse legado da escravatura. Sociedade brasileira. Isso seria o racismo, que vem desse contexto. Então, por isso que a gente não poderia dizer que existe um racismo reverso, porque na sociedade brasileira as pessoas brancas não foram escravizadas. Não esse legado escravizado. Mas a gente pode dizer que existe um preconceito de cor com relação a pessoas brancas também, porque claro que existe, né? De novo, é questão de pecado. Né? Então, está no coração do homem, existem diversas razões para isso, é claro, mas também existe esse preconceito de cor com relação a branco. Não é tão comum, tanto quanto o racismo, óbvio, é bom deixar isso muito claro, mas que existe, pode existir, enfim. Mas não seria racismo, seria preconceito de cor. Ou seja, no mínimo, se a pessoa disser que não existe, no mínimo há a possibilidade de existir. Se alguém negar a existência, ela tem que reconhecer que há a possibilidade de existir. Isso é possível, né? Sim, o preconceito, sim, a partir de vários estigmas, né? Por exemplo, em Guiné-Bissau, eu vou contar uma história que o meu pastor me contou, um dos meus pastores lá de João Pessoa. Não é mais o meu pastor, né? Que eu não estou lá, mas é o meu pastor. Sempre vai ser pastor, né? Se foi um pastor, sempre vai ser pastor. Enfim, lá de João Pessoa. Ele foi para... Ele é missionário, né? E ele foi passar um ano em Guiné-Bissau, meu país. E aí ele foi numa aldeiazinha lá, e em Guiné-Bissau todo mundo é preto, né? Fica na África subsaariana e todas as pessoas são pretas. A África do Norte, que tem árabes, né? Tem pessoas claras, mas na África subsaariana todos são pretos. A maioria dos locais, é claro.
E aí, em Guiné-Bissau, a maioria das pessoas são negras. E ele estava indo numa aldeia, e aí, quando ele chegou nessa aldeia, as crianças começaram a chorar e gritar, e ficaram todos nervosos e tal, tampando os olhos e tudo mais. Por quê? Porque nessa aldeia, nessa tribo específica, eles têm uma tradição oral, né? Eles têm a ideia construída de que Satanás ele é branco. Então, quando as crianças viram meu pastor chegando lá, eles acharam que Satanás tinha se materializado. Lembrando que lá, as religiões de tradição africana, essa questão de espíritos e tudo mais, então eles achavam que era um espírito demônio vindo visitá-los. E aí elas ficaram assustadas e tal. Por quê? Porque existe uma tradição. Então, isso seria um preconceito? É um tipo de preconceito, né? Porque está baseado na cor, mas que tem a ver com algo que aconteceu em Guiné-Bissau. De que quando os portugueses estavam chegando lá para trazer as pessoas negras para cá ou para outros locais para serem escravizados, vinha um navio, só descia pessoas brancas de lá, levando as pessoas, torturando aquelas pessoas, batendo nelas e tudo mais. Então, criou-se uma tradição oral de que o branco ele era um demônio, de que ele era ruim, né? Então, a partir desse estigma, mesmo nós estamos em 2023, né? Mas se achava que o branco ele era um demônio e por isso que as crianças se assustaram. Então, é um preconceito? Não deixa de ser um preconceito, mas é um preconceito baseado aí nesse estigma, né? Dessa história, né? Real que aconteceu em Guiné-Bissau, de escravidão e tudo mais. Entendi. Eu tenho alguns pensamentos acerca disso e eu acho que tu esclareceste bastante. Tudo bem que tu não é progressista, que eu falei esclarecer. Mas não vou falar que a Jacira riu também. Não. Mas sim, mas tu esclareceste bastante porque eu vejo quando dá uma resposta do tipo, eu penso, isso não me parece racismo, mas me parece também, sabe? E agora, tendo essa divisão, essa explicação sobre os termos, eu fico um pouco mais instruído, pelo menos, acerca desse tipo de coisa que ocorre, e ocorre no Brasil também, né? Não é a maioria das coisas, não é a maioria das vezes que ocorre, não. Difícil mesmo é ser preto no Brasil, difícil mesmo é ser pobre, preto, e principalmente se você for pobre, preto e mulher. Sim. Sabe? É difícil isso no Brasil. Mas o Senhor Deus, naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, isso vai acabar. Enquanto ele não volta e a nossa santificação ela está acontecendo, a gente vai lutar para diminuir isso. A gente tem que lutar para diminuir isso, Book. Amém. Não pode. Cara, isso não pode ter espaço na nossa igreja. Não pode. Eu prometo que eu vou estudar mais desse assunto, professora Jacira. Prometo de verdade. Eu também prometo para todo mundo que eu vou estudar os assuntos, mas esse eu vou estudar. Eu vou estudar esse principalmente porque esse assunto me machuca, né? E também faz parte da nossa realidade próxima. Ainda que eu estou no sul do Brasil, numa cidade basicamente branca, a maioria das pessoas que estão na nossa igreja são brancas, mas a nossa igreja também tem gente preta. A gente tem angolano na igreja, a gente tem haitianos que vão à nossa igreja. A igreja mais próxima da minha igreja, a igreja mais amiga da minha igreja, que é a igreja haitiana aqui em Videira. E é a igreja que eu vou pregar com mais frequência depois da minha. Eu prego com tradução, inclusive. É em crioulo haitiano. Só faço os cumprimentos iniciais em crioulo book. Aí depois é em português mesmo, com um tradutor. E por isso, ter tantos amigos que são negros, e eu vejo como que é complicado. Mas eu sei também que o Senhor Jesus faz a obra e ele está fazendo a obra agora. Book, tem mais alguma pergunta para nossa mestra? Eu tenho só mais uma, que tu falaste aí, né, sobre as lutas, sobre racismo, sobre pobreza, sobre mulher, né, as mulheres. E é sobre uma polêmica recente aí. É uma pergunta da equipe do Babado Gospel,
Eles pediram para eu perguntar aqui. Brincadeira, esse nome é fictício. A Francine, deve conhecer, né, a Francine? Essa polêmica recente dela aí sobre pregação feminina, etc. Qual a tua opinião aí sobre essa onda aí? Não entendi. A pergunta é sobre o que exatamente? Sobre essa polêmica recente com a Francine. Francine, como é o sobrenome dela? Walsh. Veríssimo Walsh. Isso, sobre essa questão que envolveu ela aí na igreja presbiteriana. Ela é da igreja presbiteriana, né? Não Acho sei. que é. Enfim, Francine foi na igreja presbiteriana sobre pregação feminina. Eu não me aprofundei muito nessa polêmica, só sei que gerou, né, uma polêmica em relação a isso também. Uhum. Eu não sei se tu te aprofundou mais nisso, mas caso tu tenhas te aprofundado um pouco mais, se tu tens alguma opinião sobre essa questão aí, envolvendo ela. Eu acompanhei o trecho que colocaram lá no Instagram lá da Presteriana de Pinheiros, foi que ela estava falando que as mulheres são necessárias no corpo do Senhor, que a gente precisa valorizar as mulheres, e que se a gente não dá valor às mulheres, aí ela usa o termo, né? O corpo de Cristo vai ser amputado, porque a gente precisa da perspectiva das mulheres e tudo mais, no ministério, né? Uhum. Mulheres nas igrejas. Bom, foi basicamente o que ela falou, e eu acho que é meio óbvio, né, isso. Mas aí o pessoal ficou muito nervoso e comentaram, e aí teve vários comentários machistas, vários comentários muito agressivos e violentos contra ela, dizendo que o que a gente precisa do corpo de Cristo, que a gente não deve fazer essa dicotomia entre homens e mulheres, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E aí o pessoal começou, por isso que Paulo diz que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Nós... Foi um nível, foi esse, tanto que a igreja de Pinheiros teve que fechar os comentários, porque estava muito baixo, assim. E ela não falou nada demais, né? O vídeo, inclusive, continua lá, para quem quiser assistir. Uhum. Mas foi algo normal, assim. Ela estava dizendo que o Ministério das Mulheres é importante. E é importante, né? Puxa vida, a gente acabou a Páscoa agora, e se as pessoas não tivessem acreditado na palavra das mulheres, o pessoal não teria acreditado que Jesus ressuscitou até hoje, né? Porque Jesus escolheu uma mulher para ir lá contar para os discípulos que ele ressurgiu. Jesus tinha mulheres entre eles, entre suas discípulas, né, que estavam seguindo ele. E é uma sociedade onde as mulheres não eram nada, né? Mas ele valoriza as mulheres lá. Nós vemos nas escrituras várias mulheres, tanto na igreja primitiva servindo, né, e tudo mais. E eu não consegui ainda me convencer do pastorado feminino. Eu respeito os ministérios das mulheres que dizem que Deus a chamou para isso, não vou questionar, né, isso aí, mas eu não consegui me convencer biblicamente disso. Mas eu acredito que Deus chama homens e mulheres para o ministério, independente do gênero, né? Ele chama as pessoas para que sirvam a Ele. E se a gente não incentiva as mulheres, não dá espaço para as mulheres, a gente tá errando, né? Tá pecando. Tem um monte de gente que diz que teologia não é para mulher, por que não? Né? Jesus, na oração, fala lá que a vida eterna é conhecer ao Senhor, o Deus único e verdadeiro, e ele fala para os seus discípulos. E ele ora lá não só para os discípulos lá, os 12, mas ele ora para todos os que venham a conhecer. Então, ele ora pelas mulheres que vão conhecê-lo também. E a vida eterna, na eternidade, a gente vai passar a eternidade conhecendo o Deus eterno. Então, por que não? Nesse lado da eternidade, a gente não pode estar conhecendo já o Senhor, e a partir da teologia, o estudo de Deus, né? O estudo sobre Deus. Então, quando a gente faz essa dicotomia, a gente está pecando, né? A gente está colocando o machismo como se fosse algo bíblico, e não é, né? E a mulher de Provérbios 31, que a gente tanto fala, a gente vê que é uma mulher que fazia um montão de coisa. Ela está muito mais para uma guerreira do que para uma princesinha em defesa da Disney.
Então é importante a gente observar realmente que a Bíblia fala sobre a mulher e não impor padrões culturais como se fossem bíblicos. Então, Francine não falou nada demais, não falou nada que seja antibíblico. E ela eu a conheço de perto, ela é ortodoxa, ela é conservadora e tudo mais do que a galera aí, dos cheques aí, né, que a galera gosta. Ela não falou nada demais, ela é complementarista, inclusive. Ela não é complementarista ampla, mas ela é complementarista estreito, no sentido do ministério feminino. Ela não acredita em pastorado feminino, ela acredita na liderança do homem no lar, né? Então, eu não sei por que as pessoas são assim. Só é assim mesmo, pessoal. Só é chato. Isso é muito chato mesmo. Minha mãe fica com raiva de mim quando eu brinco que a minha mãe, por exemplo, lá na igreja a gente tem uma equipe que faz a abertura, tem um pessoal, né? E tem aqueles que são os meus substitutos imediatos, caso eu precise viajar. E a minha mãe fica com raiva quando eu brinco dizendo que ela não pode orar na igreja em voz alta. Ela fica com muita raiva, sendo que ela ora com frequência, quase, sabe? Iago. Com muita frequência ela pedem para que ela ore ou então pedem a opinião dela, sabe? E ela fica com muita raiva de mim. A gente podia chamar a Francine, né, Book? É, verdade. Verdade. A gente podia chamar sim. É tipo assim, olha, na igreja, é muito comum é só uma provocaçãozinha também. As mulheres dão aula numa EBD, por exemplo, né? Ah, mas tu não assiste. Em vários. Não, até porque, né? Cada um. Né? Cadê? Viu? Sempre assim, é assim que a gente descobre um machista, Jacira. É. Não, mas Aí, tem isso, né? mas E o aí tá Ministério lá na Feminino? EBD, mas aí pergunta, mas e aí, pode pregar? Não, não pode. Uhum. Porque a pregação. E aí, como é isso? Né? Ou algumas igrejas que dizem que a mulher pode ensinar para o rapaz até ele ter determinada idade, e depois que passou dessa idade não pode mais. Então, tem... Olha, eu tenho minhas opiniões sobre a mulher pregar na igreja aqui, mas eu não quero que tu me coloque contra a convidada, Book. Foi só uma Então, provocação, né? minha visão Ó, não sei se eu sou complementarista, mas eu sigo a linha da Kate Keller e do Timothy Keller. Eu acho que a mulher pode pregar sim. sim. É por causa dessas provocações do Book que o pessoal lá em Guiné-Bissau acha que o diabo é branco. Pois é. Book, o bacana é que a gente não tem nem, tipo, audiência suficiente pra ser cancelado, sabe? Olha que as pessoas pegam um trecho aleatório, e aí vocês sabem que as pessoas me cancelam, né? Então, Ah, que tu é conhecida. quando eu divulgar, talvez pegue algum Mas tu não trecho. falaste pra ela que ela tá num dos maiores podcasts do Brasil? Provavelmente. Tá provavelmente no podcast de entrevista mais Mais relevante. badalado Mais relevante entre os aqui de nossos casa. amigos. Mas, Mais badalado entre os nossos amigos. Uhum. Aqui na minha rua só se fala em outra coisa. E, não, a gente chama assim. Enfim, a gente vai ter que chamar ela para outra conversa, Book. A gente entra nesses Com temas certeza. polêmicos aí. Tu faz a mediação e tal. E, enfim, é complicado. É complicado. Você tem muita Mas. explosão, minha jovem. Gostei disso. Exatamente. Ela se dá muito bem no Palavra da Vida. É Eu acho, verdade. né? Pelo menos no nosso tempo de Palavra da Vida, ela se dá bastante bem. Uhum. Conhece Palavra da Vida? claro, eu vivia no Palavra da Vida, no campamento, É mesmo. De Lá Atibaia? onde. lá do Ou Nordeste. ou do Recife, né? Nordeste? Recife, né? Isso. Eu até Tá. o prêmio de melhor campante. Eu falo isso toda vez. Tu ganhou o prêmio de melhor campante? Sim. Tu conheceu o Salsicha? Chegou a conhecer o Salsicha? Pastor Salsicha? Nomes eu sou muito ruim. Sou muito ruim de nomes. Por nome eu não lembro. Uhum. O Mas Book se era um bem que verdadeiro ícone lá, no Palavra da se Vida bem que Norte. ele era, eu acho que ele é porque ele é mais velho que a gente, né? Então talvez ele tenha vindo, tipo, só para eu ter uma noção de tempo. Tu participou lá em que época, mais ou menos assim? Criança. Faz um tempo. Faz um Criança ou tempo. recriança? Hã? Foi criança.
Isso, eu fui criança. Ah, tá. Sim. Ele era muito conhecido nas sketches de PV Show. Ele fazia sketch do bebê, fazia Mas, uma voz, gente, ele tava de fraldão. mas eu acho que ela não vai se tu continuar. É, Não, mas ele usava uma camisa assim. Não, mas Está. ele era magro. Ele Tem caminhava alguns, puxando uma tem alguns perna, puxando missionários as aqui duas pernas. tem alguns missionários aqui do PV Norte que vieram de lá. Ai, PV que Recife. Uhum. Mas muito obrigado. Vamos. Já tá ficando tarde também. A nossa audiência dorme cedo, Uhum. né? No caso é meu pai, tua mãe Minha esposa. e tua esposa, que às vezes dorme cedo quando o Natan deixa. É, verdade. Mas, Jacira, muito obrigado de coração. Você é uma moça extremamente agradável. Por isso a gente vai querer repetir essa conversa se você aceitar. Eu aprendi muito. Eu Espero também. que o Book tenha aprendido. Uhum. O... mas eu aprendi muito. Eu acredito que a gente aprendeu muito. Coisas que a gente precisa aprender e coisas que a gente precisava aprender. E eu te prometo que eu vou comprar teu livro, tá? É bom oba. que vai ficar gravado aqui. Uhum. Eu vou comprar teu livro e eu vou provar que eu comprei teu livro te mandando o PDF que eu vou fazer dele. Com as anotações. Famigerado PDF. Não, eu vou comprar teu livro, sim, eu vou ler e a gente vai conversar sobre isso. Mas é isso, muito obrigado de verdade, Deus te abençoe. Fica firme aí nessa tua luta. O movimento precisa de ti e é o movimento das igrejas cristãs. Precisa muito de gente que fale dos assuntos que tu falas. Eu sei que tu tá uma voz meio solitária às vezes falando dessas coisas, mas Valeu. saiba que conte com as nossas orações. A gente vai orar para que o Senhor Deus te fortaleça, que levante mais vozes. E se eu aprender um pouquinho disso aí, eu vou falar disso também, tá? Legal. Opa, quer dizer, eu já falo disso, né? Eu já falo na minha igreja, né? Mas eu quero aprender mais, porque há muito, muito que se mudar, tá bom? Deus te abençoe. Vou passando agora aqui o comando para o nosso timoneiro deste navio. Book, meu amigo, é com você. É isso aí, gente. E já passando para as nossas finalizações aqui, Jacira, você quer fazer suas considerações finais? Quer mandar um abraço aí para alguém? Falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu agradeço o convite, foi uma conversa muito legal mesmo, gostei, foi bem papo de amigo, né? Eu Uhum. de ter elucidado de alguma forma. Só uma última questão aqui, aos líderes, pastores, as pessoas que vão ouvir, é que vocês se questionem se algum irmão da sua igreja, se alguma pessoa da sua igreja, se alguma ovelha sua lhe perguntar, se lhe chegar, né, dizendo que sofreu racismo, seja dentro ou fora da igreja, a pessoa abalada e tal, de você se questionar se você tem capacidade tanto técnica quanto pastoral de abraçar essa pessoa. Eu acho que é uma questão bem urgente. A nossa sociedade está mudando muito. Pessoas que estavam em locais bem distantes agora moram do lado. Quer dizer, eu nasci em Guiné-Bissau, mas moro no Brasil. Com essa globalização, né, muita coisa mudou, pessoas diferentes tendo que lidar umas com as outras. E o pecado, né, está no nosso coração, né? Então, o racismo é um assunto bem urgente, é um assunto contemporâneo. E é necessário que a gente pense sobre isso biblicamente, que a gente tenha capacidade para auxiliar os nossos irmãos que estão sofrendo com isso. Então, que a gente pense mais sobre isso e haja de forma mais intencional, né, no combate a isso. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude muito. Amém. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês. Valeu. A gente agradece. Como o Thiago falou, foi muito bom. Aprendemos muito. Muito obrigado mesmo. E a você, nosso querido ouvinte, sempre como eu digo, os nossos guerreiros que chegaram até o final com a gente, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês também tenham aprendido, assim como a gente aprendeu muito nesse tempo de bate-papo com a Jacira Pontinta Monteiro. Jacira, muito obrigado.
Muito bom. Deus te abençoe e continue te usando. Conte com as nossas orações. E espero realmente que a gente consiga ter um tempo depois para continuar nosso bate-papo. E é isso. Estamos chegando ao final do nosso episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. E até a próxima, galera. Falou, Thiago. Até mais, gente. Tchau, Kim. Tchau, Jacira. Tchau, gente.